Flórida, o estado ensolarado, é um lugar de beleza deslumbrante e história cativante. Suas praias de areia branca, coqueiros balançando e águas cristalinas atraem visitantes há séculos. Mas a história da Flórida vai muito além de suas maravilhas naturais. É uma história tecida pelas vidas de tribos nativas americanas, conquistadores espanhóis, pioneiros americanos e sonhadores de todo o mundo. A jornada da Flórida foi moldada por ambição, conflito e resiliência. Este vídeo explorará os principais eventos e figuras que fizeram da Flórida o estado único e influente que é hoje. Desde seus primeiros habitantes, até seu papel na formação da cultura e tecnologia americanas, a Flórida desempenhou um papel fundamental na história americana. Sua localização estratégica, população diversificada e dinamismo econômico continuam a torná-la um estado de imensa importância. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na fascinante história da Flórida, uma terra para sempre marcada pela passagem do tempo. Muito antes dos exploradores europeus pisarem nas costas da Flórida, povos indígenas prosperavam nesta terra de abundância. Eles viviam em harmonia com a natureza, utilizando os recursos naturais de maneira sustentável. Tribos como os Timucua, Calusa e Apalache chamaram a Flórida de lar por séculos. Cada uma dessas tribos tinha suas próprias tradições e modos de vida, que se adaptavam perfeitamente ao ambiente ao seu redor. Esses nativos americanos eram caçadores, pescadores e agricultores habilidosos, adaptando-se aos diversos ecossistemas da Flórida. Eles conheciam profundamente as florestas, rios e costas, e sabiam como tirar o melhor proveito de cada estação do ano. Eles construíram sociedades complexas, com suas próprias línguas, costumes e crenças, deixando uma marca indelével na terra. Suas cerimônias e rituais eram profundamente espirituais e refletiam uma conexão íntima com o mundo natural. Os Timucua, conhecidos por sua cerâmica elaborada e estrutura social complexa, habitavam o norte e o centro da Flórida. Suas aldeias eram organizadas e bem planejadas, com casas de palha e áreas comunitárias para reuniões e celebrações. Os Calusa, navegadores e guerreiros habilidosos, dominavam a costa sudoeste com sua intrincada rede de canais e montes de conchas. Eles eram mestres na construção de canoas e na navegação pelos complexos sistemas de água da região. Os Apalache, que residiam na região do Panhandle, eram conhecidos por sua agricultura sofisticada e redes comerciais. Eles cultivavam milho, feijão e abóbora, e trocavam esses produtos com outras tribos e comunidades. Essas tribos, cada uma com sua cultura e modo de vida únicos, foram os primeiros floridenses, moldando a terra e seus recursos para as gerações futuras. Suas histórias e legados continuam a influenciar a cultura e a identidade da Flórida até hoje. Pense num bandeirante paulista desbravando o interior, a diferença é que eles estavam lá muito antes. Esses primeiros habitantes da Flórida deixaram um legado duradouro que ainda pode ser sentido nas paisagens e nas tradições culturais da região. Em 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León desembarcou na costa leste da Flórida, alterando para sempre o curso da história da região. Procurando pela lendária fonte da juventude, Ponce de León reivindicou a terra para a Espanha, nomeando-a La Florida, por sua vegetação exuberante, e pela época da Páscoa, conhecida como Páscoa Florida em espanhol. Esse encontro marcou o início da exploração e colonização europeia na Flórida, desencadeando uma série de eventos que remodelariam a península. A chegada de Ponce de León abriu caminho para novas expedições espanholas e tentativas de estabelecer assentamentos na Flórida. No entanto, as populações nativas, determinadas a proteger suas terras e modo de vida, resistiram ferozmente a essas intrusões. O choque de culturas, ambições e crenças definiria grande parte da história inicial da Flórida, enquanto os conquistadores espanhóis buscavam afirmar o controle sobre a terra e seus habitantes indígenas. Seção 4. Lutas coloniais, da Espanha aos Estados Unidos.
a Flórida se tornou um campo de batalha para as potências europeias que disputavam o controle do Novo Mundo. Desde o início do século XVI, a região foi alvo de intensas rivalidades entre Espanha, França e Grã-Bretanha, cada uma buscando expandir seu império e explorar os recursos da terra. A reivindicação da Espanha sobre a Flórida foi repetidamente desafiada pelos franceses e britânicos, levando a um período tumultuado de conflito e alianças inconstantes. Os espanhóis construíram fortes e estabeleceram assentamentos para consolidar seu domínio, mas enfrentaram resistência constante. Santo Agostinho, fundada pelos espanhóis em 1565, tornou-se um posto militar importante e o assentamento europeu mais antigo continuamente habitado nos Estados Unidos continentais. A cidade serviu como um bastião da presença espanhola na região, resistindo a ataques e cercos ao longo dos séculos. Apesar dos esforços da Espanha para manter seu domínio sobre a Flórida, a colônia enfrentou constantes ameaças de potências europeias rivais e resistência indígena. Os conflitos com tribos nativas e as incursões de outras nações europeias tornaram a defesa da colônia um desafio contínuo. A luta pelo controle da Flórida continuou por séculos, com a Espanha finalmente cedendo a Flórida à Grã-Bretanha em 1763, em troca de recuperar o controle de Havana, Cuba. Este tratado marcou uma mudança significativa no equilíbrio de poder na região. No entanto, a Espanha recuperaria o controle da Flórida em 1783, após a Guerra Revolucionária Americana, apenas para cedê-la aos Estados Unidos em 1821. Este período de transição foi marcado por negociações diplomáticas e mudanças territoriais que moldaram a história da região. Essa constante mudança de poder deixou um impacto duradouro na paisagem cultural e nas fronteiras territoriais da Flórida. A influência espanhola ainda pode ser vista na arquitetura, na cultura e nas tradições que persistem até hoje, refletindo um passado rico e complexo. Seção 5. As Guerras Seminole. Uma luta pela sobrevivência. A aquisição da Flórida da Espanha em 1821 trouxe consigo a complexa questão das relações com o povo Seminole, uma tribo que já habitava a região muito antes da chegada dos colonizadores europeus. A transferência de poder para os Estados Unidos marcou o início de uma série de conflitos que se estenderiam por décadas. Os Seminoles, uma tribo formada por vários grupos indígenas que buscavam refúgio no interior indomável da Flórida, enfrentaram uma nova realidade com a chegada dos americanos. Eles se estabeleceram nas áreas pantanosas e densamente florestadas, onde desenvolveram uma cultura única e resiliente. As Guerras Seminole, uma série de 3 conflitos travados entre os Estados Unidos e o povo Seminole, foram marcadas por batalhas ferozes e uma resistência obstinada. Esses conflitos não foram apenas batalhas por território, mas também por identidade e sobrevivência cultural. Tornaram-se um capítulo definidor da história da Flórida, moldando a paisagem política e social da região. As guerras deixaram cicatrizes profundas, tanto nos Seminoles quanto nos colonos americanos, com perdas significativas de vidas e recursos. Os Seminoles, acompanhados pelos Seminoles negros, que eram escravos fugitivos, que encontraram refúgio e liberdade entre eles, formaram uma aliança poderosa. Juntos, eles resistiram às tentativas dos Estados Unidos de forçá-los a entrar em reservas a oeste do rio Mississippi. Essa aliança foi crucial para a resistência dos Seminoles, pois os Seminoles negros trouxeram habilidades e conhecimentos valiosos que fortaleceram a luta contra a remoção forçada. Resistiram às tentativas dos Estados Unidos de forçá-los a entrar em reservas a oeste do rio Mississippi. A resistência foi feroz e prolongada, com os Seminoles utilizando táticas de guerrilha para combater as forças americanas. A Segunda Guerra Seminole, que durou de 1835 a 1842, foi particularmente brutal e custosa para ambos os lados. As batalhas ocorreram em terrenos difíceis, como pântanos e florestas densas, onde os Seminoles tinham a vantagem do conhecimento do território. Foi uma guerra de desgaste, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. A brutalidade do conflito deixou marcas duradouras na paisagem e nas comunidades envolvidas,
Os Seminoles, mestres da guerrilha nos Everglades da Flórida, lutaram bravamente contra uma força militar americana superior. Utilizando seu conhecimento íntimo do terreno, eles conseguiram infligir pesadas baixas aos invasores. Lutaram bravamente contra uma força militar americana superior. A resistência dos Seminoles tornou-se um símbolo de sua determinação e coragem. Embora o governo dos Inoua tenha declarado oficialmente o fim da Terceira Guerra Seminole em 1858, as escaramuças continuaram por anos. A paz oficial não significou o fim da resistência Seminole. As escaramuças continuaram por anos, com os Seminoles se recusando a abandonar suas terras e sua cultura. A luta pela sobrevivência e pela preservação de sua identidade continuou a ser uma realidade diária. As guerras Seminole destacam a resiliência e a determinação do povo Seminole diante de probabilidades esmagadoras. Eles se tornaram um símbolo de resistência e perseverança. E sua presença duradoura na Flórida, até os dias de hoje, é um testemunho de sua força e resiliência. A cultura Seminole continua a florescer, celebrando suas tradições e contribuindo para a rica tapeçaria cultural da Flórida moderna.